que Jesus foi levantado para combater a lei de Moisés, enquanto que não era deste jeito, era completamente diferente a situação. Então, queridos, o que nós vemos aqui logo nestes primeiros versículos, em que Paulo começa a citar, começa a narrar a respeito do seu encontro com Jesus. Os primeiros 2 versículos diz: ora, aconteceu que ainda eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. Olha o que aconteceu. Jesus, conhecendo quem era Paulo, Jesus fez, né? Jesus proporcionou a Paulo todo um evento todo especial. Aquele encontro de Jesus com Paulo, Jesus planejou de uma maneira tão grande, tão maravilhosa, para que a partir daquele momento Paulo passasse a conhecer a Jesus de uma maneira que Paulo jamais imaginava. Por quê, queridos? Porque Paulo, ele conhecia o natural, ele conhecia a letra, ele guardava apenas a letra, ele conhecia a Deus de religião, né? Paulo, na realidade, era um religioso que conhecia a palavra, conhecia a letra, mas não conhecia o sobrenatural. Então, Jesus, sabendo que a partir do momento em que Paulo conhecesse verdadeiramente Paulo, aí sim, Paulo amaria de maneira sobrenatural. Aí, queridos, o que aconteceu? Jesus promoveu um encontro entre 2 pessoas que se amavam, Jesus e Paulo. E da mesma maneira que Paulo não poupou a sua vida, em que Jesus não poupou a sua vida por amor de Paulo, Paulo também não pouparia a sua vida por amor de Jesus. Ali foi um encontro entre 2 pessoas que se amavam. Jesus já não estava mais em corpo físico, em corpo humano, mas Jesus se apresentou a Paulo de maneira espiritual, despertando o Espírito de Deus que estava na vida de Paulo, que estava habitando no corpo de Paulo. Então, queridos, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele está em nós, e que nós precisamos nos voltar para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo, para que o nosso Espírito, para que o Espírito de Deus que está em nós se ligue com o Espírito do Pai, com o Espírito sobrenatural do Pai, e desperte em nós aquilo que nós somos. Nós somos filhos de Deus, né? Quando nós despertamos o Espírito do Pai que está em nós, nós nos tornamos filhos de Deus por adoção, tão bom quanto Jesus, né? Então, queridos, o que aconteceu aqui nestes primeiros versículos? Paulo começa a narrar a sua história do momento quando ele foi alcançado por Jesus de maneira sobrenatural. Jesus promoveu o encontro entre ele e Paulo de maneira inesquecível. E dali para diante começaria um recíproco amor entre Paulo e Jesus. Amor este, queridos, que entrou para os anais da história. A história do amor de Paulo por Jesus e de Jesus por Paulo tem ganho muitas almas para o reino espiritual do Pai. Tem levado muitas pessoas à salvação. A história de Jesus e Paulo ficou registrado na Bíblia e tem feito um grande ministério ao longo de 2023 anos, não é? Começou dali,
logo que Jesus chegou na face da terra, iniciou seu ministério, que ele parou e passou os apóstolos, queridos, foram entrando as pessoas chamadas por Jesus para levar adiante este ministério. E Paulo foi um dos apóstolos que vieram depois, né? Que deu continuidade agora de maneira espiritual no ministério de Jesus, né, queridos? Então, estes primeiros versículos, esses primeiros 3 versículos em que Paulo começa a narrar a sua história com Jesus, já nos deixa claro que ali havia um amor especial entre Paulo e Jesus. E Jesus, sabendo deste grande amor, promoveu um encontro inesquecível entre Jesus e Paulo. O versículo 7 diz assim: E caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem és, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Queridos, que versículos mais impressionantes. Paulo conhecia a lei de Moisés, cresceu estudando a lei de Moisés. Paulo amava a Deus. Paulo era conhecedor de tudo a respeito de Deus. E por que Paulo perseguia Jesus? Não é impressionante? Se Paulo conhecia tanto a Deus através da lei de Moisés, que era a lei de Deus, por que Paulo perseguia Jesus? Queridos, quando nós não temos os nossos olhos espirituais abertos pelo Espírito Santo de Deus, quantas vezes nós agimos deste jeito, fazendo coisas que nós achamos que está agradando a Deus, mas na realidade não está. Dedicando as nossas vidas a fazer coisa que nós achamos que está de acordo com a palavra de Deus, mas às vezes não está. O que nós precisamos? Nós precisamos, queridos, do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, para que nós venhamos entender a palavra, entender a vontade de Deus e termos isto que Paulo começou a ter com Jesus: contato pessoal. Jesus veio na vida de Paulo e disse: Ei, Paulo, tu acha que tu estás fazendo a vontade do meu Pai? Deixa eu te dizer, Paulo, na realidade tu estás me perseguindo, né? Quando Jesus chegou de maneira sobrenatural na vida de Paulo, para que Paulo viesse dar crédito para Jesus, teria que ser assim, porque Paulo já estava farto da lei de Moisés. Não seria qualquer coisa para atingir a atenção de Paulo, o coração de Paulo, e fazer com que Paulo viesse a ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus teria que fazer algo sobrenatural na vida de Paulo, porque do natural Paulo dominava muito bem. Não era qualquer coisa que podia chamar a atenção de Paulo para Jesus. Então Jesus promoveu aquele encontro sobrenatural e disse: Paulo, por que tu me persegues, Paulo? E Paulo disse: Quem és tu, Senhor? Jesus disse: Eu sou Jesus Nazareno que tu persegue. Jesus Nazareno é tu? Mas tu não é um homem? Poderia ter perguntado Paulo. Mas tu não é um ser humano como eu? Tu não és uma pessoa natural como eu? Paulo poderia ter perguntado. Porque Paulo conhecia Jesus de ser uma pessoa natural. Mas quando Jesus se encontrou com Paulo, ele veio de maneira espiritual. Ele veio no plano espiritual. Que quando ele se deparou com aquela luz forte diante de Paulo, que ele disse: Eu sou Jesus. Paulo, eu não sou essa pessoa que tu estás pensando que eu sou. Natural como tu. Humano como tu, não. Eu sou espiritual. E a partir daquela experiência, Paulo veio saber verdadeiramente quem era Jesus. Queridos, é disto que nós precisamos. Ter os nossos olhos abertos. Para deixarmos de ser um religioso
não é? Um religioso digamos assim, deixa eu lembrar a palavra que eu esqueci agora, aquele religioso afinado, aquele religioso dedicado, aquele religioso que jura por A mais B que ele pertence a Deus, que ele faz a vontade de Deus, que ele está pronto para ir para o céu, enquanto ele não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Se você não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, queridos, dificilmente você vai para o céu. Porque o Espírito Santo, que entrando no nosso ser, nos molda, nos limpa e nos purifica e nos prepara para ir ao céu. Nós precisamos do Espírito Santo para ter os nossos olhos abertos, para que nós tenhamos contato com Jesus a ponto de falar com Ele pessoalmente. Você não fala com Deus, você não ouve a voz de Deus, você não conversa com Deus, você não se comunica com Deus pessoalmente. Queridos, você precisa se converter. Você precisa do Espírito Santo de Deus na sua vida. Para assim como Paulo, que agora estava conversando pessoalmente com Jesus, você possa conversar também. A partir daquele encontro entre Jesus e Paulo, Paulo deixou de ser natural para ser sobrenatural. E aí teve condições de Paulo servir a Jesus e fazer realmente aquilo que agradava a Deus, né? Prova disso que quando Paulo, diante daquela multidão, ele disse: eu sou judeu, zeloso da lei, guardador da lei, de crescer no meio dos sacerdotes. Mas, no entanto, agora eu conheço Jesus, né? E Paulo começou a narrar de que maneira agora ele conhecia Jesus, né? Vamos para o versículo 9 e 10, que diz assim: e os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Queridos, a partir do momento que o Espírito Santo entra na sua vida, que você começa a ter, você tem os seus olhos abertos, o seu ouvido aberto, o seu sentido aberto para o Espírito Santo, a primeira coisa que acontece é você começar a ser guiado por Deus, não é, querido? É você começar a ser guiado. Quando Paulo se encontrou com Jesus, que ele foi cego, ele ficou cego pelo resplendor de Jesus, aquilo foi proposital, foi Jesus que fez, que ele perguntou: Jesus, então já que tu és Jesus e eu estou te perseguindo, então o que é que eu faço? Para ao invés de te perseguir, agora te ajudar, agora viver ao teu favor, trabalhar para ti. O que foi que Jesus falou? Jesus logo, imediatamente, direcionou a Paulo, porque o que acontece conosco, queridos? Quando nós somos tomados pelo Espírito Santo de Deus, a primeira coisa que nos acontece é começar a ouvir o próprio Deus, começar a ouvir o próprio Jesus nos guiando, através do seu Espírito Santo. E o que foi que imediatamente começou a acontecer com Paulo? Paulo começou a ser guiado. Paulo disse: então, Senhor, já que eu estou andando no caminho ao contrário, então me diz, porque eu preciso andar no teu caminho, a favor, na tua direção, né? E imediatamente Jesus começou a guiar. Levanta-te, disse Jesus, e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer, né? Vamos agora para o versículo 11 e a 13, que diz assim: e como eu não via por causa do resplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista, e naquela mesma hora o vi. Queridos, observem aqui o versículo 11.
Ele diz assim: e como eu não via por causa do resplendor daquela luz, fui levado pela mão do que estavam comigo e cheguei a Damasco. Olha, isto aconteceu com Paulo, queridos, quase chegando na cidade de Damasco. Olha como Deus é minucioso. Olhe como Jesus é minucioso. Não ia acontecer isso com Paulo longe de Damasco, porque ia ser uma luta levar Paulo montado a cavalo cego, né? Carregar Paulo, colocar no cavalo e levar Paulo para a cidade de Damasco cego seria uma luta. Então Jesus fez isso logo que ele estava chegando em Damasco, para que fosse mais fácil a condução de Paulo, né? Paulo, que ia tão afoito, tão corajoso, tão cheio de vontade, sofreu aquele impacto logo chegando em Damasco e já entrou em Damasco pela mão dos outros, né? Que maravilha! Olha o que Jesus é capaz de fazer. O versículo 12 diz: e um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Quando ele fala no Ananias, ele dá logo toda a vida de Ananias. Era um homem piedoso, um homem íntegro, um homem de boa fama, de bom testemunho. E quem era aquele homem? Judeu. E era guardador da lei. Quem era o Ananias que orou por Paulo? Era um judeu, que conhecia a lei de Moisés, que seguia, zeloso da lei, ou seja, ele seguia a lei de Moisés, era fiel à lei de Moisés, mas que tinha os seus olhos abertos pelo Espírito Santo, né? Ananias não perdeu tempo como perdeu Paulo, até porque Deus tinha um plano na vida de Paulo, mas Ananias, tal como Paulo, judeu conhecedor da lei, zeloso da lei, de bom testemunho, ou seja, era fiel à lei de Moisés, este Ananias também conhecia Jesus, amava Jesus, já tinha se convertido ao Evangelho de Cristo e já estava cheio do Espírito Santo a ponto de falar com Jesus. Jesus falou com Ananias e mandou Ananias ir lá com Paulo, orar pelo Paulo, para que Paulo tivesse a sua vista recobrada, fosse curado daquela cegueira que Jesus mesmo lhe cegou. Ananias, querido, já estava cheio do Espírito Santo, já tinha o poder de quê? De revelação, poder de cura. Nós temos que buscar, queridos, o Espírito Santo de Deus para nós não sermos aquele Saulo da vida, mas sim um Paulo, não só conhecedor da palavra, mas também conhecedor do Espírito da palavra, para que nós tenhamos o conhecimento espiritual da palavra. E assim, queridos, a vida vai ter sentido. O seu convertimento vai ter sentido. O Evangelho de Cristo na sua vida vai ter sentido, né? O versículo 12 diz, aliás, versículo 13: vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. Olha que poder imenso tinha na vida do Ananias. Ananias chegou lá e chamou logo Paulo de irmão, né? Chegou e disse: Saulo. Ainda chamou no nome antigo, né? Porque Saulo, queridos, era muito conhecido. Saulo era muito conhecido ali no meio do povo de Deus, dos cristãos, porque ele perseguia, queridos. O inimigo usava Paulo para perseguir os cristãos. Ele tinha a fama de perseguidor, porque ele não brincava.
ele botava para exterminar com o povo de Cristo, com aqueles que estavam fazendo a obra de Cristo. E o que nós vemos aqui é que depois que Jesus falou para Ananias ir lá com Paulo para orar pelo Paulo, Ananias falou para Jesus que ele tinha medo do Saulo, porque o Saulo era conhecido como exterminador dos cristãos. Mas Jesus disse: não, Ananias, vai lá, porque esse homem é meu vaso escolhido. E daqui para diante eu vou usar ele para aquilo que eu tenho preparado. Que quando Ananias chega ali, já começa logo chamando Saulo de irmão. Porque Ananias entendia que a partir dali Saulo se converteria, porque ele já havia vivido aquela experiência tão especial com Jesus. Queridos, você precisa conhecer Jesus do lado espiritual, tal como Paulo, tal como Ananias. O que Deus tem para mim e para você é algo sobrenatural. Você precisa ser munido destas armaduras espirituais para executar a obra que Deus tem para fazer através da sua vida, tal como Paulo, tal como Ananias. Hoje o Senhor te chama. Tem uma grande obra sendo feita, porque o avivamento espiritual dos últimos dias já iniciou, já está sendo feita, já está em andamento. E Jesus está chamando a mim e a você para este grande negócio, para esta grande obra. Disseminar na face da terra o evangelho do reino, o evangelho de poder, o evangelho qual Paulo foi chamado, escolhido e preparado dentro do espiritual para levar este evangelho de Cristo sobre a face da terra. Agora é a nossa vez. Jesus está chamando a mim e a você para levar este evangelho do reino nestes últimos dias sobre a face da terra, promovendo assim o grande avivamento que vai preparar a igreja para o arrebatamento da igreja. E os que ficarem, queridos, ficarão para a grande tribulação. Você está sendo chamado, convocado. Se você sentir no seu coração, faça como Paulo. Corra e se entregue verdadeiramente a Deus, no relacionamento profundo de amor a Deus, para que haja condições de Deus falar com você e lhe direcionar com seu Espírito Santo para que você faça esta obra para Ele. Queridos, estamos encerrando o nosso culto desta noite. Esta palavra maravilhosa que nos dá mais um exemplo do grande amor de Deus para conosco. Jesus promoveu entre ele e Paulo um relacionamento, um encontro amoroso, e dali em diante iniciou um grande, verdadeiro relacionamento de amor entre Jesus e Paulo, em que o Espírito Santo de Deus alcançou a vida de Paulo e Paulo passou a viver no sobrenatural, assim como diz a palavra, que aquele que é de Deus importa que viva em espírito. Corra para os braços do Pai e entenda que você precisa ser um com Deus, dentro do Espírito de Deus, possuído pelo Espírito Santo e não um religioso. Paulo era um religioso e achava que estava fazendo em tudo a vontade de Deus. Bastou Paulo encontrar-se com Jesus para ele ver que ele conhecia Deus do lado material e que agora ele estava sendo chamado por Jesus para conhecer do lado espiritual, e Jesus já foi logo se apresentando de maneira sobrenatural para Paulo. Se você ainda não teve este encontro com Deus, procure rápido.
tenha este encontro. Irmã, sou crente, nasci na igreja, mas não tenho um único dom espiritual. Não falo com Jesus, não ouço a voz de Deus, querido, você é um religioso. Você precisa buscar uma comunhão profunda, em que a barreira da religião seja rompida, em que a barreira do natural seja rompido e você passe a ter um relacionamento espiritual com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo, para que assim você possa fazer esta grande obra espiritual nestes últimos dias para o Pai. Glórias a Deus, aleluias, queridos. Eu quero agradecer a todos os que já se inscreveram no nosso canal. São poucas pessoas ainda, queridos, mas é o início, Senhor. É o início, Senhor, querido, de algo maravilhoso, queridos. Cada um que se inscreve, cada um que vê um vídeo deste, está contribuindo com este canal, está crescendo junto com este canal. Queridos, precisamos de inscritos, precisamos de pessoas que se inscrevam, porque nós temos que fazer estas lives ao vivo. Jesus está trabalhando para que este ministério melhore. Jesus está trabalhando para que nós andemos para frente. Se inscreva, queridos, precisamos de inscritos e queremos agradecer e oramos a Deus por cada um que já se inscreveu, por cada um que tem visto, por cada um que tem orado por este ministério que está apenas iniciando. Este ministério, Senhor, tem levantado, queridos, para propagar o grande avivamento sobre a face da terra. O grande avivamento espiritual para os últimos dias, em que Jesus irá estar disseminando sobre a face da terra novamente o evangelho do reino, o evangelho da verdade, o evangelho de poder, que vai preparar a igreja para o arrebatamento. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Queridos, vamos orar agradecendo a Deus por mais este culto. Vamos orar por cada um inscrito, orar por cada um que tem visto destes vídeos, por cada um que tem orado, que tem buscado, que tem sido tocado pelo Espírito Santo de Deus, para que não apenas faça parte deste ministério, mas que venha fazer parte do reino espiritual de Deus. Glória a Deus, aleluias. Santo é o nome do Senhor, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Pai querido, muito obrigada por mais este culto, meu Pai. Muito obrigada, meu Pai, pela tua tão maravilhosa palavra. Obrigado, meu Pai Santo, pelo teu grande amor, pelo teu tão grande amor para conosco. E mais um exemplo do teu amor, meu Pai, é o relacionamento, foi o encontro de Paulo com Jesus e o relacionamento que se iniciou a partir dali. Relacionamento este que tem alcançado, que tem atingido as nossas vidas, ó meu Pai. Muito obrigada por tudo, meu Pai. Estamos aqui para fazer a tua obra, para fazer a tua vontade, para te ouvir, meu Pai. Para estabelecer contigo, assim como Paulo iniciou com Jesus algo maravilhoso. Nós queremos assim também, meu Pai, ter um relacionamento profundo e amoroso contigo, ó Deus Santo. Aleluia, aleluia, santo é o teu nome, meu Pai, aleluia, aleluia, glória, 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 glória seja dado a ti, meu Pai Santo, aleluia. Exemplo de um amor que não existe outro igual, meu Pai querido, muito obrigada, Pai Santo, teu amor excede, meu Pai, a todo entendimento. Tu és grande, tu és maravilhoso, meu Pai querido, é só depois que nós nos entregamos neste relacionamento profundo, é que nós vemos, Senhor, saber e sentir e viver e contemplar, meu Pai, a extensão do teu tão grande amor. Muito obrigada, meu Pai, muito obrigada, meu Jesus, muito obrigada. Eu quero, meu Pai, neste momento te apresentar a cada um inscrito. Meu Pai amado, que tu venha alcançar mais e mais vidas, meu Pai Santo. Que essas pessoas venham ser tocadas por ti, que estas pessoas venham ser abraçadas por ti, meu Pai, abençoadas. Tenha sua vida colocada no teu altar, meu Pai, verdadeiramente alcançadas, meu Pai, de maneira sobrenatural. Estas pessoas que se inscreveram, meu Pai, as que têm visto destes vídeos, meu Pai Santo,
São pessoas especiais, Senhor querido, em que tu tens, Senhor amado, olhado, Senhor, e permitido que a tua palavra tenha, Senhor, te alcançado, que o teu Espírito Santo tenha alcançado, meu Pai, porque tu sabe o conteúdo deste canal, tu sabe a palavra que é pregada aqui, meu Pai amado, não é qualquer um, Senhor, que coloca o seu ouvido, que dobra o seu ouvido para ouvir desta palavra. Oh, meu Pai Santo, mas todo aquele que ouve, todo aquele que vê, todo aquele que se inscreve, meu Pai amado, é uma demonstração, meu Pai Santo, de que, meu Pai amado, existe interesse pelo Evangelho do Reino, existe interesse pela salvação, existe interesse pela sã doutrina, existe interesse, Jesus querido, pelo teu Evangelho trazido por ti mesmo, propagado pelos apóstolos, meu Pai querido, e trazido aqui para este tempo, meu Pai Santo, de maneira maravilhosa. Abençoa cada um, firma, meu Pai, firma na verdade, firma na obediência, na santidade, firma, meu Pai Santo, a cada dia, no teu Espírito Santo, para que essas pessoas sejam tocadas, que essas pessoas sejam, meu Pai amado, arrebatadas para o teu sobrenatural, e assim possam ser cheias, meu Pai, do teu Espírito Santo, a ponto de serem, meu Pai querido, preparadas para esta grande obra sobre a face desta terra, o grande avivamento dos últimos dias, meu Pai querido. Abençoa-nos, ó Jesus, nos guarda,